E aí, gente, tudo bem? Vamos aqui dar prosseguimento à nossa disciplina de Biologia 1, certo? Na apostila 4. Essa é a aula 15, tá? A gente vai falar sobre a última aula de microbiologia, que é falar do reino fungi, né? Falar dos fungos. Existe uma floresta, né, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, que você encontra os cogumelos do mel, certo? Esses aqui, ó. E quando você caminha, né, por essa floresta, você observa esse cogumelo por várias partes da floresta, né? Aí daí os cientistas, né, intrigados, eles investigaram esses cogumelos e descobriram que eles faziam parte de um único fungo, né? Que esse fungo ele se ramifica pelo subsolo da floresta. E esse fungo, né, esse superfungo, ele ocupa 860 hectares de floresta, né? Só para você ter uma ideia, é o equivalente a 1.800 campos de futebol, né? Então é o maior ser vivo do mundo. Pelo ritmo, né, de seu crescimento, né, os cientistas viram, ele tem mais ou menos 2.000 anos, certo? Então, hoje, né, eu vou conversar aqui com vocês sobre o grupo de ser vivo mais desprezado e mais importante do planeta, né, ao lado das bactérias, certo? Que são o reino dos fungos, tá bom? A ciência que estuda os fungos, gente, é a micologia, certo? Então, o prefixo mico não tem nada a ver com macaco, não, certo? Tem a ver com fungo. E os representantes do reino fungi, né, são os bolores, os cogumelos, as micoses, os mofos, os orelhas de pau e etc. Certo? E são seres vivos que ocupam os mais variados habitats e encontramos eles na água doce, na água salgada e, claro, no ambiente terrestre. Certo? Vamos falar aqui, primeiramente, as suas características, certo? Os fungos, eles são seres eucariontes, ou seja, eles vão possuir uma membrana envolvendo o núcleo, né, que é a carioteca. E além disso, nós temos tanto fungos unicelulares, né, que é o caso das leveduras. Nós temos fungos multicelulares ou pluricelulares, certo? Aqui a gente vê as leveduras. São fungos unicelulares. Eles contêm a sua parede celular formada por um polissacarídeo chamado quitina, certo? Que é o mesmo açúcar encontrado no exoesqueleto dos artrópodes, né? Que deixa eles crocantes. E eles vão fazer reserva de energia, né? Fazer reserva de açúcar através do glicogênio, né? Assim como nós, assim como os animais. Além disso, os fungos e os animais, eles vão compartilhar um mesmo ancestral comum, que foi um protozoário aquático flagelado, né? Parecido ali com o Trypanosoma cruzi, né? Flagelado, protozoário. Então, né, nós encontramos algumas semelhanças entre esses dois reinos, certo? Reino Animalia e o reino Fungi. O fungo, gente, ele não é uma plantinha, certo? A planta, né, gente, vocês estudaram em botânica, no reino Plantae, certo? Então, o fungo não é planta, o fungo não faz fotossíntese. O fungo ele vai ser heterótrofo e não autótrofo, certo? E esse heterótrofo dele é por absorção, ou seja, ele não vai ingerir o alimento logo, entendeu? Ele não tem uma boca lá que vai ficar ingerindo o alimento. Ele vai fazer o quê? Ele vai jogar enzimas hidrolíticas no solo que transformam macromoléculas, certo? Em micromoléculas. E daí, né, vai ficar bem mais fácil de ser absorvido. Né? Dando um exemplo aqui bem grotesco, é como se quando você fosse almoçar, você vomitasse no prato, né? Deixa ali as enzimas fazerem a digestão do alimento, e depois, né, que ia formar uma sopa, uma papa, daí você ingere esse alimento de forma mais fácil, né? Você vai ingerir esse alimento já digerido, né, pelas enzimas. E uma das formas que o fungo tem para se alimentar é decompor organismos mortos, né? Eles são decompositores, certo? Dentro desses organismos mortos, eu tenho o quê? Tenho carbono, né? Tenho nitrogênio, compostos inorgânicos, né? E esses alimentos estão aprisionados nesses seres que já morreram. E os fungos, dentro desse processo de decomposição, eles vão colocar esses elementos à disposição da natureza novamente, jogando esses elementos no solo, num formato que os seres vivos
principalmente como as árvores, possam absorver para utilizar no seu ciclo de vida, certo? Portanto, se os fungos eles não existissem, nós não conheceríamos a vida como ela existe hoje, porque a natureza precisa desses elementos no solo, principalmente as plantas, certo? Além disso, os fungos são os únicos organismos capazes de decompor lignina, né? Que é o quê? Que é uma macromolécula encontrada nas plantas. Então, beleza, é uma macromolécula encontrada nas plantas. Então, quando a planta morre, certo? Essa lignina é quebrada, transformada em micronutrientes e colocada no solo para que outras plantas possam utilizar. E os fungos que são responsáveis pela ciclagem da matéria orgânica na natureza, certo? Eles também podem conseguir alimento parasitando outros seres vivos ou fazendo relações simbióticas com outros seres vivos. Eu vou já falar sobre isso, né? Vou já falar disso aí, né, no final dessa aula, tá bom? Porque eu vou falar de doenças, né, de problemas causados por fungos e algumas relações simbióticas entre fungos e outros seres vivos que são extremamente importantes na natureza, tá bom? Vamos falar agora da morfologia dos fungos. Na verdade, eles são um emaranhado de filamentos, certo? E cada filamento é chamado de hifa, certo? Essa hifa é o que? Uma estrutura tubular, que é, na verdade, a parede celular envolvendo a membrana plasmática desses fungos. Muitas vezes, né, essas hifas são separadas em septos, certo? Aqui os septos, ó. Beleza? E daí, como elas são separadas por septos, são as hifas septadas, beleza? É interessante dizer que esses septos têm um poro para fazer a comunicação de uma célula com a outra, né? Que podem trocar ribossomos, mitocôndrias e inclusive núcleos. A maioria dos fungos tem essas hifas septadas, mas alguns têm hifas sem septos, chamados de hifas cenocíticas, né? Então, sem septos, uma estrutura única com citoplasma e vai produzir, né? E vai ter vários núcleos, tá bom? Beleza. Certo. O conjunto, né, dessas hifas a gente chama de quê? Micélio, né, que é importante porque ele consegue aumentar bastante a superfície de contato do fungo, né, porque é um emaranhado de hifas. Só para você ter uma ideia, em 1 centímetro cúbico de solo, eu encontro 1 quilômetro de hifas emaranhadas formando micélio, né? Isso facilita muito a obtenção de alimento por parte do fungo. Os fungos, eles se reproduzem tanto assexuadamente quanto sexuadamente. A principal reprodução assexuada, certo? É a esporulação, ou seja, a produção de esporos, que esses fungos jogam aí no ambiente, né, e eles se espalham por todo lugar. Esporulação aqui. Então é uma forma de reprodução bastante eficiente, né, pois os fungos conseguem jogar os esporos a 160 km de distância dele, né? Claro que não é uma força de propulsão, ele não tem tipo um canhão, né, que joga esses esporos, né? Esses esporos eles vão ser carregados pelo vento. É por isso que às vezes, né, você coloca aí um pedaço de melão ou de laranja em um local que parece limpo e depois de uma semana está cheio de bolor nele. Justamente por essa capacidade de jogar os esporos a longas distâncias, né, pois esses esporos são bem leves. Outra reprodução assexuada é a por brotamento. Quem faz isso é quem? A levedura, né? E de uma única célula brota uma outra célula, né? Então, eles também conseguem fazer esse outro tipo de reprodução assexuada. Já com relação à reprodução sexuada dos fungos, ela ocorre por fusão de hifas, né? Uma hifa de um fungo se funde com a de outro, gerando variabilidade genética. Então, não é que sexuada, vai ter a formação de gametos, encontro de gametos, não. É sexuada que nem a gente vê nas bactérias, é porque gera variabilidade genética, né? Então, elas se juntam formando o corpo de frutificação, gerando novos esporos.
Existem alguns fungos, né, como as micoses, que só se reproduzem assexuadamente. Só se reproduzem assexuadamente. Aqui, ó, micose. Certo? Todos os fungos que se reproduzem dessa forma, certo? De forma assexuada, eles são colocados no grupo dos deuteromicetos. Os fungos, eles são divididos em grupos, tá bom? Com base na sua reprodução. Tem um grupo bem antigo de fungos, chamados quitrídeos, cujos os seus esporos possuem flagelos, ó, esporos flagelados, certo? Devido a eles se encontrarem em ambiente aquático. Daí fica mais fácil a locomoção, né? Tem esse flagelo no ambiente aquático. Esses esporos são chamados de zoósporos, certo? Presente apenas nos quitrídeos. E esses quitrídeos estão dentro do filo Chytridiomycota, certo? Aquele aqui, ó, os zoósporos. Já no filo Zygomycota, temos os zigomicetos, né, que tem um esporângio, ó, esporângio, que é uma estrutura produtora de esporos em forma de bola, né? Então encontramos nesse grupo os mofos, né? Os mofos dos pães, os mofos das frutas, ó. Tá vendo? Já o grupo dos glomeromicetos, né, que é do filo Glomeromycota, que tem pouco mais de 160 espécies, são muito importantes ecologicamente por causa das micorrizas, né, que é uma associação entre fungos e raízes das plantas. Mais de 90% das plantas, né, fazem essa associação com os fungos, né, fazem essas micorrizas. Já os ascomicetos, né, do filo Ascomycota, tem cerca de 65 mil espécies nesse grupo, né? É o maior grupo que tem de fungos. Né, eu vou ter as leveduras, né, que são responsáveis pela fabricação de bebidas alcoólicas. Eu vou ter o fungo produtor do LSD, né, que é o ácido lisérgico de etilamida, que é uma droga alucinógena. Eu vou ter fungos comestíveis, vou ter fungos que causam doenças, e assim vai. A sua principal característica é uma estrutura reprodutora em forma de saco, certo? Ó, asco, né, significa saco. Então, os cogumelos, por exemplo, tem uma forma de taça, ó, que a gente tem, ó, que é a orelha de pau, né? A gente tem aqui em forma de taça, certo? Que é um formato muito peculiar desse grupo, né? E é importante para esse grupo a gente frisar o ciclo de vida dele, né? O ciclo reprodutivo do ascomiceto. Então, primeiramente, né, vamos aqui na reprodução assexuada, certo? Então, nós temos aqui o micélio, a gente vai ter o micélio, né, cheio de hifas, beleza? E na ponta das hifas temos os esporos. Temos os esporos, vendo? Ponta das hifas temos os esporos. Que são o quê? São estruturas haploides que vão se dispersar, certo? Estruturas haploides, ou seja, N, né? Vão se dispersar, cair em um ambiente propício, germinar e formar novos fungos, né? Que a gente viu que isso é a esporulação. Daí pode ocorrer o encontro de dois micélios, né? De duas hifas, aqui, ó. Por meio da fusão de hifas. Ó, aqui que vai acontecer a fusão de hifas. Tá beleza? Uma hifa, né, a gente vai chamar de positiva e a outra de negativa, porque não existe esse negócio de macho e fêmea, né? A partir do momento da fusão das hifas, também se tem o quê? A fusão dos citoplasmas, certo? Das células que formam essas hifas. Essa fusão a gente vai chamar de plasmogamia. Não tem aqui, mas fusão dos citoplasmas, plasmogamia. A nova hifa formada possui núcleos de ambas as hifas progenitoras, né? Da hifa positiva e da hifa negativa. Beleza. Chamamos essas hifas de dicarióticas, né? Porque elas têm tanto da hifa positiva quanto da negativa. A partir daí serão formados sacos, né? Que são os ascos, com 2 núcleos. Beleza? 2 núcleos. Cada um de um fungo diferente. E esses núcleos haploides irão se fundir,
certo? Através da cariogamia, tá bom? Cariogamia é fusão de núcleos, né? E daí, né, depois da fusão, eu tenho um núcleo diploide que faz meiose para formar 4 células haploides. Então, tenho aqui o núcleo diploide faz meiose e forma 4 células haploides, né? Que vão fazer mitose, vão fazer mitose e vão formar 8 esporos, né? Multiplica por 2, né? Era 4, formou 8. 8 esporos prontinhos para serem dispersados no ambiente e formar novos fungos. Esses esporos, eles recebem um nome especial, né, nesse ciclo aí, são os ascóporos, tá bom? Beleza. As células dos ascomicetos, né, são na maior parte do tempo haploides, ó. Na maior parte do tempo haploides. E uma pequena parte do tempo temos algumas células diploides, certo? 2N. Beleza. Temos também, gente, depois de falarmos dos ascomicetos, nós temos os basidiomicetos, né, do filo Basidiomycota. Ele tem cerca de 30 mil espécies, e aqui encontramos os fungos, ó, que tem o cogumelo. Temos dentro desse grupo, né, o fungo Manita muscaria, né, que é um cogumelo alucinógeno, que é até a casa do papai Smurf, né? Então, quer desenho aí mais louco, né? Mais alucinógeno aí que os Smurfs, né? O papai Smurf mora dentro de um cogumelo alucinógeno. Muita viagem. Beleza. E na sua reprodução, nós temos os esporos chamados basidiósporos. Nos ascomicetos, nós temos ascósporos. Aqui nós temos os basidiósporos. E aqui também é importante a gente ver o ciclo de vida, né? O ciclo reprodutivo de um basidiomiceto. Beleza. Vai ocorrer o quê? A fusão de hifas, certo? Fusão de hifas, né? Que aí vai acontecer a plasmogamia, né? Fusão dos citoplasmas. Daí teremos o micélio dicariótico. E aí, né? Ele vai se desenvolver numa estrutura chamada de basidiocarpo. Aqui, ó, basidiocarpo, né? Que é o cogumelo. Embaixo do chapéu do cogumelo, temos pequenas lamelas, certo? Chamadas de basídios, ó, basídio, né? Que é uma estrutura também dicariótica, ó, tem um núcleo da hífa positiva, outro núcleo da hífa negativa, certo? Daí vai ocorrer o que? A cariogamia e a formação de núcleos diploides, ó, 2N, que vão fazer meiose, e daí a formação de 4 células haploides, 4 basidiósporos, né? 4 esporos haploides, certo? E daqui é interessante a gente ver que não vai ocorrer mitose como nos ascomicetos, certo? Já vai ocorrer o que? A liberação dos esporos sem fazer a mitose. Porque nos ascomicetos eu tenho o quê? 4 ascóporos haploides, faço mitose, formo 8 e depois que eu faço essa dispersão. Aqui nos basidiomicetos não. Eu tenho 4 basidiósporos haploides e daí eu já faço a dispersão, certo? Beleza. As células dos basidiomicetos, né, assim como os ascomicetos, também são na maior parte do tempo haploides, né, e uma pequena parte do tempo vão ser diploides, né? Só aqui. Beleza. E o cogumelo, né, dos basidiomicetos é composto por hifas reprodutivas, certo? Que é a estrutura reprodutora do fungo, né? E debaixo do solo, nós temos o quê? O cogumelo ali vai ser a estrutura reprodutora. E debaixo do solo, nós temos as hifas responsáveis pela alimentação do fungo, certo? Agora vamos ver aqui as relações ecológicas envolvendo os fungos e a sua importância, né, na natureza. Nós temos aqui, primeiramente, as micorrizas, certo? As micorrizas, né, a agricultura não seria a mesma sem essa relação ecológica, né, que é muito antiga. Desde o surgimento das plantas vasculares, nós temos essa relação ecológica. Como os fungos, eles têm as hifas emaranhadas,
eles têm uma superfície de contato no solo muito maior que as raízes das plantas. Então, eles são muito mais eficientes para fazer a absorção de certos nutrientes, como nitrogênio, né? E outros sais minerais que são passados para as plantas. Então, né, as plantas nessa relação mutualística, elas vão absorver mais nutrientes, né, do que uma planta que não está micorriza, certo? Em troca, os fungos eles vão receber o quê? Açúcar, certo? Que é o resultado da fotossíntese das plantas. E os fungos, eles têm estruturas especializadas que penetram nas células das plantas para retirar alimento, né? E isso sem prejudicá-la, certo? Né? É como, pensa comigo, alguém te oferece um saco, uma pipoca, né? E você estende o braço e pega um pouco da pipoca. Você não pega toda a pipoca, você pega um pouco dela, certo? Essas estruturas, né, são hifas e são chamadas de haustórios, tá bom? O esporo, a hifa, vai penetrar, vai pegar o alimento. Outra relação mutualística muito importante são os líquens, né? Uma relação entre algas verdes unicelulares ou cianobactérias, certo? Com fungos ascomicetos, que faz com que os fungos ofereçam o quê? Para essas algas ou cianobactérias? Umidade e proteção. E, por sua vez, as algas vão fazer o quê? Fotossíntese e vão oferecer, né, compostos orgânicos, vão oferecer açúcar para os fungos. Né? Se você olhar um líquen no microscópio, você vai ver que ele é formado pelas estruturas unicelulares, as algas, e ele é cheio de hifas. E essas hifas se reproduzem independentemente, né, das algas, que também conseguem se reproduzir de forma independente no líquido, certo? Só que um não consegue viver sem o outro, certo? É uma relação mutualística e um não consegue viver sem o outro. Muitos cientistas até já consideram os líquens como um único ser vivo. E eles têm também estruturas reprodutoras, né, chamadas de sorédios, né, que são o quê? Eu vou ter um pouco de hifa, certo? Eu vou ter um pouco de hifa e um pouco de alga, né, que são levadas pelo vento, facilitando a dispersão dos líquens. Beleza? Então, os sorédios são isso aí. Eu vou ter um pouco de hifa, um pouco de alga, né? E são essas bolinhas, certo? Essas bolinhas aqui, ó. E daí vai facilitar a dispersão. Certo. Os líquens também são excelentes bioindicadores da qualidade do ar. E sua ausência, né, ele não está presente, né, no ecossistema, no ambiente, dá sinal da poluição daquele ar, certo? Eles também são pioneiros no ecossistema, né, lá na sucessão ecológica, né? Então, eles produzem substâncias que degradam as rochas, ajudando a formar o solo, né? Daí vocês veem, né, que ele tem uma participação ecológica muito especial. Nós também temos os fungos parasitas, né? Os quais parasitam mais plantas do que animais, né? Então, esses fungos patógenos, eles vão parasitar muito mais plantas, né, do que parasitam animais. Existe um fungo, né, chamado de aspergillus, que parasita amendoim e castanha, né? Aqui. E no Brasil eles são mal armazenados. Essa amendoim, essa castanha é mal armazenada, né? E o fungo gosta de quê? De ambientes úmidos, quentes, e é onde guardam os amendoins, né? Muito mal armazenado. Esse aspergillus, ele produz a aflatoxina, né? Essa toxina aí, aflatoxina, que pode causar câncer de fígado, né? Só que a quantidade dessa toxina no amendoim, né, na castanha, é muito baixa, né? Então não é perigoso assim. Só se você tiver o azar de pegar um amendoim socado de aflatoxina, né? Não é possível isso acontecer. Deus me livre. Beleza. Também temos os fungos que causam as micoses. Olha aí, a frieira, né? Pé de atleta.
né, que vão atacar a nossa pele e vão se alimentar da nossa pele, né? E é muito difícil a gente tratar a micose, por quê? Porque você vai lá no médico, né, o médico passa a pomada, né, você vê essa partezinha vermelha aqui, ó, né, que é o corpo de frutificação do fungo, é a parte reprodutiva, porém as hifas desse fungo estão por dentro da pele, né? Então, se você vai lá, o seu médico diz assim, você tem que passar essa pomada aqui por 3 meses, e você só passa por 4 dias e vê essa partezinha vermelha não ficando mais vermelha, né? Ah, não tá mais vermelho não, tô curado. Aí, né, vai ter uma infecção recorrente, né? Por volta de 6 a 7 meses, mais ou menos, vai ter uma reinfecção, né? Porque as hifas não foram totalmente destruídas, tá bom? A caspa de cabelo também é o fungo, né? Também é fungo. E dá muito, né, em gente que usa boné. Por quê? Porque é criado ali um ambiente quente, úmido. Daí eles se proliferam, né, pelo couro cabeludo, dando a caspa, né? Então, né, gente que usa muito boné, cuidado aí. Temos também ó, o Candida albicans, né? Que é um fungo comum no canal vaginal da mulher. E às vezes, né, quando cai ali a imunidade, eles se proliferam e, né, vão causar lesões, né, que é a chamada candidíase. Esse fungo também pode atacar a boca, né, que é o famoso sapinho, né? Às vezes, né, a mulher tem esse fungo na vagina e durante o parto, né, a boca do bebê ali passa ali pela vagina, entra em contato, né, com o canal vaginal, com esse fungo, e daí a criança ela desenvolve sapinho. Então esses são os fungos patógenos, tá bom, gente? Temos também um ascomiceto que ataca o centeio, né? E desse fungo a gente consegue isolar o ácido lisérgico, né, para a fabricação do LSD, que é uma droga alucinógena. Existe também uma micose chamada de coquidiomicose, né, que na verdade você pega ela inspirando esporos de fungos, que se alojam nos pulmões e vão desenvolver uma doença, né, muito semelhante ali com a tuberculose, certo? E claro, gente, que esses problemas, eles não podem ocultar a importância dos fungos, certo? Como na alimentação. Nós temos fungos, certo? Que são usados na fabricação de queijos, ó. Queijo Roquefort. Fungos que fazem fermentação alcoólica para a produção de bebidas alcoólicas, né? Como aqui o vinho, a cerveja. Então, como é que acontece a fermentação alcoólica? Quais são os produtos da fermentação alcoólica? CO2 e álcool, né? É feito sem a presença de oxigênio, né? Fermentação. Produto CO2 e álcool, né? Que o álcool da cerveja, do vinho, certo? Beleza. Eu tenho fungos para a fabricação de pão, tá bom? Que também fazem fermentação alcoólica e vai liberar o CO2, como eu disse, né? Que vai fazer esse pão crescer. Então, o que faz esse pão crescer é o CO2, né? Esse gás aí. Né? E também vai liberar o álcool, né? Que evapora e dá aquele cheirinho gostoso, né? Dá aquele cheirinho bom do pão. Fora esses aqui, também relacionados com a alimentação, nós temos os champignons, né? Que é o corpo de frutificação de um ascomiceto, né? Que a gente come. Temos as trufas, ou seja, né? Eles são muito importantes no nosso dia a dia, tá bom? Agora vamos aqui fazer exercício, ó, exercício da Unicamp, uma faculdade bastante renomada, vamos ver se a gente consegue resolver. Os fungos são organismos eucarióticos heterotróficos, unicelulares ou multicelulares. Os fungos multicelulares têm os núcleos dispersos em hifas, que podem ser contínuas ou septadas. As contínuas são as cenocíticas, né? E que em conjunto formam um micélio. Letra A. Mencione uma característica que diferencie a célula de um fungo de uma célula animal e outra que diferencie a célula de um fungo de uma célula vegetal. E aí? E aí, gente? Você tem uma diferença? A célula de um fungo, ela tem parede celular de quê? De quitina. E a célula animal tem parede celular? Não tem. Os fungos fazem reserva de energia, né? Fazem reserva de açúcar na forma de glicogênio. E as plantas na forma de quê? De amido. Fora que a parede celular da planta, né? A parede celular da célula vegetal é o quê?
de celulose. Então já está respondida a A. B. Em animais, alguns fungos podem provocar intoxicação e doenças como micoses. Em plantas, podem causar doenças que prejudicam a lavoura, né? Como a ferrugem do cafeiro, a necrose do amendoim e a vassoura de bruxa do cacau. Entretanto, os fungos também podem ser benéficos. Cite 2 benefícios proporcionados pelos fungos. A gente tem o quê? Fabricação de pães, fabricação de bebidas alcoólicas, né? Estão envolvidos aí na alimentação como os shiitakes, o champignon. E a gente tem também a questão, né, da produção de antibióticos, né? A gente até viu na aula passada, né, o penicillium, né, que é um fungo que foi o produtor do primeiro antibiótico, penicilina, né? Então também tem a questão aí da produção de antibióticos, certo? Aí aqui a gente vê o gabarito, ó, que é aquilo que eu falei, tá bom? E é isso, né? Fazer aqui um resumão. Então vamos lá, os fungos são, todos eles são o quê? Heterótrofos, né? Heterótrofos por absorção. E eles não são plantas, né? Planta é reino plantei, fungo reino fungi. Eles não vão fazer fotossíntese, né? Eles têm parede celular de quitina, fazem reserva de açúcar na forma de glicogênio, né? Como os animais, como a gente. Sua classificação, que a gente viu, é feita com base aonde? Com base na reprodução que eles fazem. Eles fazem relações mutualísticas, né? Como as micorrizas, como os líquens. E claro, né? Nós temos aí algumas doenças, né? Temos a importância deles na alimentação e etc, 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 né? E é isso aí. Dá pra gente fazer mais questões, né? Fazer aqui umas 5 questões aqui da apostila. Exercício de fixação. Os fungos são organismos que possuem características que tornam este grupo de seres vivos bastante peculiar, pois evoluíram de tal maneira que atualmente apresentam uma grande diversidade de formas corporais, de ciclos de vida e de estruturas reprodutivas, o que favorece a sua adaptação a variadas condições ambientais. Sobre os fungos é correto afirmar que cada um de seus filamentos é denominado de micélio? Não. Seus filamentos, cada um são as hifas, que em conjunto formam o micélio. B. O cogumelo corresponde ao corpo de frutificação dos basidiomicêteos? Perfeito, né? A B. C. São seres procariotos? Morreu aí. Fungo é eucarionte. Tá bom? D. Seus esporângios produzem esporos, células diploides, envolvidas no processo da reprodução sexuada? Não, os esporos são haploides, né? N, e não 2N, certo? Células N. A fusão de hifas, também conhecida como plasmogamia, corresponde à parte assexuada do seu ciclo reprodutivo? Não, a parte sexuada, né? Então, a resposta correta aí da primeira letra, B. Questão da PUC do Rio Grande do Sul. Agora a questão da Unesp. O cogumelo shimeji, Pleurotus ostreatus, aos poucos vai se incorporando à culinária das grandes cidades brasileiras. Encontrado facilmente em supermercados, é usado como principal ingrediente de molhos, refogados, risotos e outros pratos. Sobre o cogumelo shimeji, foram feitas as assertivas. Trata-se de um fungo, um organismo heterótrofo que não faz fotossíntese e não produz seu próprio alimento. Perfeito. Por ser um fungo, não sintetiza proteínas e carboidratos, tendo baixo valor nutricional. Falso, né? Ele tem ribossomos. Ele vai sintetizar proteínas, né? Tem carboidratos. A 2 está errada. Sobre essas assertivas, é correto dizer que ambas estão corretas? Não, a 2 está errada. Ambas estão erradas? Não, a 1 está certa. A primeira está errada? Não. Ambas estão corretas? Não. Letra E. A primeira está correta e a segunda está errada. Uma vez que, embora não realizem fotossíntese, os fungos sintetizam proteínas e carboidratos, né? Então, aí a nossa resposta, letra E, a segunda questão. Questãozinha da Unesp. Bora para a terceira. FUVEST, hein? Vestibular da USP. O quadro abaixo lista características que diferenciam os reinos dos fungos, das plantas e dos animais, quanto ao tipo e ao número de células e quanto à forma de nutrição de seus integrantes. Beleza.
Nós temos aí, né, o tipo de célula, né, o número de células, a forma de nutrição, né, exclusivamente procarióticos, maioria eucarióticos, blá, 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 blá. Com relação a essas características, os seres vivos que compõem o reino dos fungos estão indicados em, vamos lá, tipo de célula, é o quê? Exclusivamente procarióticos? Não, isso é bactéria. Maioria eucarióticos? Não, são todos eucarióticos, né? É 3. Então, estamos entre C e D. Número de células? Exclusivamente unicelulares? Não. Unicelulares ou pluricelulares. Perfeito. Então, número de células, 2, né? Então, a gente já tem a resposta, letra C, né? 3, 2. E a forma de nutrição, exclusivamente heterotróficos, né? Eles não produzem o seu próprio alimento. Certo? Quarta. Só isso aqui e mais um. Existe um grupo de seres vivos exclusivamente heterótrofos, capaz de realizar a decomposição da matéria orgânica no meio ambiente. Esses seres, em determinado momento da história humana, também foram utilizados na fabricação de pães, bebidas, queijos e outros alimentos, né? Ainda está sendo usado, né? Esse grupo de seres vivos é classificado como o quê? Procariontes? Não. Como fungos, né? Bactérias? Não. Protozoários também não. E metazoa? Não. Vão ser os fungos, certo? E a última questão da UES. Durante muito tempo, os fungos foram considerados vegetais, certo? Mas hoje são considerados um reino à parte, pois apresentam um conjunto de características próprias. Não sintetizam clorofila, né? Ou seja, não fazem fotossíntese. Em sua grande maioria não possuem celulose, ao que a parede celular é de quitina, e não armazenam amido como substância de reserva, o que? Glicogênio. Com relação aos fungos, consideradas as afirmações a seguir. As leveduras são capazes de fermentar carboidratos e, portanto, são indispensáveis à indústria de bebidas alcoólicas, na produção de cerveja, vinho e vodka. Perfeito. Né? Vai ser as leveduras mesmo. 2. Fungos patogênicos são os principais causadores de doenças de pele em pacientes imunodeprimidos, como, por exemplo, portadores do vírus HIV. Perfeito, né? O HIV, como é que ele vai agir? Ele vai danificar, né, nosso sistema de defesa, e daí, quando a gente está com o sistema de defesa rebaixado, né, vamos dizer assim, vem várias infecções oportunistas, né? Então, uma delas na pele podem ser os fungos, certo? Uma curiosidade aqui é quando a pessoa tem HIV, né? Tem um vírus do HIV, né? Quando a pessoa tem AIDS, é soropositiva, geralmente ela não morre da AIDS, ela morre de infecções oportunistas que se aproveitam do sistema imunológico da gente que está debilitado, certo? Então, a 2 também está certo. E a 3, aflatoxinas são metabólitos secundários produzidos por alguns fungos relacionados ao desenvolvimento de câncer hepático em pessoas. Sim, né? Também. Né? A questão ali que a gente viu, né? Dos amendoins, né? Dos amendoins, né? Da castanha, certo? Então, 1, 2 e 3 está correto. Gabarito, letra D. Certo, gente? Então, é isso aí. Né? Essa foi a aula de fungos, né? Foi a nossa última aula de microbiologia. Eu só queria deixar aqui uma mensagem motivacional para vocês, tá? Se você quer, né? Então faça acontecer, porque a única coisa que cai do céu é a chuva, né? Então a diferença entre o sonho e a realidade é a atitude, né? Haja, tenha vontade de viver, né? Vamos lá com tudo, foco total aí, né? O Enem já é esse mês, né? Vamos lá. Então, vamos com tudo, gente. Aproveitar esses últimos dias, tá bom? Qualquer dúvida, podem falar comigo, certo? Qualquer questão, falar de Enem, falar de coisas pessoais mesmo, tá bom? Alguma angústia, alguma coisa, certo? Os professores estão aí para isso. Podem falar com a gente, certo? Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu falei com vocês, né, sobre a gente na próxima aula, a gente fazer uma revisão, certo? Que a próxima aula é drogas de abuso, né?
Então é melhor a gente fazer essa revisão de embriologia e histologia, né? Que é o conteúdo da apostila 1 e 2, certo? Aí na outra aula, que seria a última, é falando sobre primeiros socorros. Aí eu estava querendo fazer também revisão de fisiologia, que é um assunto que cai bastante, e desse assunto que a gente viu nessa apostila 4, que é microbiologia, certo? Aí a gente vai falando direitinho e vai dar certo. Então, gente, muito obrigado, fiquem com Deus, certo? E estudem bastante, façam bastante questões, e tamo junto. Valeu!